Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a presença desses queridos, que agora são universitários, que fizeram parte da consultoria cênica comigo. E a gente resolveu fazer um encontro, primeiro para matar saudades, porque ainda não nos vimos presencialmente, ainda falta esse encontro presencial. Mas desde o momento lá da consultoria até agora a gente não tinha se encontrado. Então a gente está se encontrando hoje e é para eles contarem um pouquinho também como que é a experiência, para vocês que acompanham o canal do estúdio, para saber também como é que funciona, porque só eu falando, né, gente? Então é bom também as pessoas que participaram falarem. Então a palavra é com vocês. Antes de a gente começar, se apresentem, falem onde vocês estão fazendo faculdade, qual o ano. O ano, não sei se a gente já sabe, o primeiro, né, gente? Mas falem que faculdade vocês estão fazendo, e como que vocês descobriram a consultoria. Vamos começar por aí. Pode ser na ordem que vocês quiserem. Bom, oi, meu nome é Diego, eu estou fazendo artes cênicas na Unicamp, entrei esse ano, né? E eu descobri a consultoria por conta de uma professora minha, né, a Mônica, que também é professora do estúdio, que ela me enviou no Instagram o link da consultoria que tinha, né? E eu já conheci o estúdio antes também, né? Fiz aulas experimentais lá no começo de 2020, antes de começar a pandemia, né? Então, quando eu vi, eu achei muito interessante e eu queria muito também a consultoria por conta de tomar contato com material teórico, né? Que eu acho que foi uma parte muito importante da consultoria para mim, né? Essa discussão do material teórico e também, né, mostrar a cena da prova de palco, porque eu acho que me deu bastante segurança, né? Mostrar a cena e discutir esse material. E então descobri por conta dessa professora, conversei com a Cris, né, no Instagram e fiz a consultoria e deu tudo certo, ainda bem. Vamos lá. Bar? Vamos para bar? Já tá embaixo? Eu conheci, assim, oficialmente no Instagram, né? Porque fizeram a arte bonita e oficial. Mas extraoficialmente eu faço aula com a Cris já tem alguns anos. Então eu pediria ajuda para ela de qualquer maneira para estar nesse processo. Mas aí rolou essa ajuda oficial por meio da consultoria, da gente construir uma cena para prova de palco que eu gostasse, assim, que eu achasse que era coerente e rolou super. Usei a cena em mais de uma prova e, tipo, deu certo em provas diferentes, o que eu acho o máximo de perceber. Praticidade, né, gente? Praticidade. Praticidade, gente. E foi ótimo, deu tudo certo também. Foi o começo, né? Eu tô na Unicamp atualmente, também no primeiro ano, obviamente. Muito bem. Vamos para Nanda e terminamos com o Ivan. Vamos lá, Nanda. Ai, olha, tô também no primeiro ano da Unicamp. Gente, é uma patotinha essa Unicamp, uma Sério, patotinha de consultoria. tô no primeiro ano da Unicamp e compartilho o sentimento da Bárbara. Eu fui aluna do estúdio, tinha aula com a Cris há alguns anos, então ia pedir Começou na ajuda de qualquer escola, né, jeito. Nanda? Começou na Comecei escola. na escola, que a Cris me dava aula na escola, e aí depois os meus horários na escola começaram a ficar complicados, aí eu passei para a sede do estúdio e ia, claro, né, pedir ajuda de qualquer jeito, mas rolou essa coisa oficial da consultoria que eu conheci por meio do Instagram e aí foi simplesmente tudo, assim, tá, tá precisando. Mentiras. Vamos lá, Ivan. Eu sou a única pessoa que está fazendo USP aqui. Então, eu sou o Ivan, estou no primeiro ano da USP. Eu estou me sentindo excluído. E eu conheci o projeto da consultoria através de uma amiga minha, que me mandou o link dos stories lá e me mostrou toda a divulgação. E eu já conheci a Cris, eu faço teatro na escola já há muitos anos, então, e ela já me deu aula de teatro quando eu era pequeno. Então, eu já conheci a Cris, já conheci o trabalho do estúdio e estava precisando, assim, de uma ajuda, porque completamente perdido nessa coisa de habilidades específicas, né, que é uma coisa muito das artes cênicas,
Eu não sabia por onde começar a estudar, por onde começar a ler os textos, se eu já preparava a cena, então eu precisava de uma estabilidade, assim, e por indicação dessa amiga minha, eu fui conversar com a Cris e também deu tudo certo. Acho que eu fiquei bem mais tranquilo para fazer a prova e é isso. Ah, só tem um detalhe, tá? Aqui as pessoas escolheram onde elas queriam estudar. É, Tá? Tá, gente? tivemos Porque esse passaram em mais de uma bem bom, né? faculdade. Então, poderam escolher. Olha só, que coisa chata. Ter Gente, que é o perrengue escolher. mais legal que eu já passei na Nossa, minha que vida, foi perrengue, escolher entre Unicamp e Nossa, USP, que assim. problemão, Foi o gente. melhor problema da minha Nossa. vida. Aí tinha uns que mandavam, Cris, então, estou na dúvida. Ai, que. Nossa! Complicadíssimo essa. Porque passaram na USP, na Unicamp, acho que teve gente que também passou na Unesp. Enfim, gente, né? Coisa aqui ó, do babado, essa galera, do babado. E eu ia perguntar pra vocês, gente, uma coisa, quero que vocês rememorizem aí, pensem um momento da consultoria, um momento que vocês acharam que foi um momento marcante, assim, uma coisa que vocês lembram que a gente passou junto, um momento, ou uma fala, ou alguma coisa que aconteceu, que vocês lembram que foi legal. Ah, primeiro, todos a gente se encontrou aqui pelo Zoom, né? Então, cada um, né, tinha o seu encontro individual. Essa é a primeira vez que a gente se reúne aqui assim. A gente tinha encontros individuais, então cada um tinha o seu horário e se encontrava. Mas um momento, assim, uma coisa que vocês lembram, algo que vocês gostaram, que vocês lembram também, enfim. Aí agora é livre, quem quiser, não precisa ser todo mundo também. Será que eu vou lembrar? Eu tenho um. Oba! Não, acho que foi no segundo encontro que a gente teve. Já tinha escolhido o texto. E aí eu tava com o texto decorado. E aí eu lembro de chegar pra você e falar assim, Cris, então, eu decorei o texto, mas eu acho que eu só decorei o texto. Eu acho que eu não tenho cena. Eu acho que eu só decorei o texto. E aí eu falei o texto. E aí você me perguntou, mas você fez o cartaz que aparece, né, numa rubrica? Eu falei assim, eu fiz. Aí você falou assim, pega ele pra gente dar uma experimentada. E aí montou-se uma cena, tipo, de uma frase assim, experimenta com o cartaz na mão. E aí virou a cena inteira e foi... Eu lembro, assim, muito vividamente de você falar, pega ele, só dá um... Vê como é que sai a cena com ele. E foi incrível, assim, e eu lembro da sua cara, assim, quando você falou, bah, então, a gente vai rasgar esse cartaz, tudo bem? Eu lembro disso! E foi ótimo, porque ficou perfeito, assim, eu falei isso já em algumas situações. Eu fiquei muito feliz quando eu olhei a minha cena e eu percebi que era a cena que não ia ter outras cenas iguais, assim. Porque aquela cena era única, assim. Eu tava muito feliz que aquilo tinha acontecido. E foi por causa disso, assim, por experimentar com o cartaz. Então, esse momento, assim, está marcado em mim. Ah, muito bem. Ó, o Dante entrou. Dante, você tá aí? Dante? Dante? Estão me ouvindo? Sim! Yeah! Meu Deus! Aparece aí. Tá, acho legal. Aí vai ficar tão lindo, olha, 6. Ah, que saudade! Nossa, você tá Também, muito nossa, fashion com este obrigado. cabelo. Nossa! Obrigado, né? Saudades, nossa, quanto tempo. Ai, como é que você tá? Tô muito feliz, né? Nossa, muito feliz. Dante, já que você chegou, a gente já se apresentou. Fala onde você está fazendo Faculdade de Artes Cênicas. Gente, tô fazendo artes cênicas na Unesp. É isso pra falar? Porque temos aqui temos representantes da tríade. Unicamp, Unesp e USP. Muito bom, muito legal. A gente está aqui conversando, falando, Dante, de momentos que a gente lembra da consultoria. Assim, a gente está neste lugar. É um bate-papo. Então, Bá acabou de falar uma lembrança dela.
E aí, quem tiver uma lembrança que queira falar, um momento assim, sabe? Ah, eu lembrei dessa hora, dessa parte da consultoria que rolou isso e que eu fiquei isso na memória, sabe? Alguma coisa assim. Alguém tiver algo ainda para falar que lembre? Ah, Vai, eu vou, Nanda. eu vou Sabia. falar. Eu vou falar, não, eu só quero fazer, eu vou fazer uma pergunta antes pra Bá. Amiga, que cena do Adultos que você fez? Eu fiz a cena que a Dulce chega pra conversar com a Clara Day. Então, aquele bifão que ela tem lá no começo, que ela fala, uma ponte, que liga nada a lugar nenhum. Eu e Cris transformamos num monólogo, e aí eu fiz essa cena. Ah, E sim, tinha foi um muito. cartaz que se Ah, transformava numa chuva no final. adorei. Ai, vou falar então Vale. do momento. Quando a gente tava ensaiando a cena, né, no último dia. A gente tava lá, não sei o que lá, daí faltava, tipo, pouco tempo, assim, pra terminar, e tava faltando alguma coisa, assim, que a gente não sabia o que era. Daí a Cris falou, levanta, faz não sei o que. E aí eu fazendo e a gente experimentando. Aí eu lembro, assim, que do nada eu vi, assim, a Cris, Ana, calma aí. Você tem espelho na sua casa? Aí eu falei, tipo, espelho? Como assim espelho? Eu falei, não tem um espelho na minha casa. Ela daqueles antigos, assim, aqueles espelhos antigos. Não tem. Acho que você tem que usar um espelho. Se não tiver um espelho, pega uma escova, tira o negócio da escova, não sei o que. Acho que você tem que usar um espelho. E aí eu fui atrás do espelho, consegui um espelho lá numa loja de fantasia por R$7, a loja quase fechando, assim. E aí botei o espelho na cena. E assim, mudou toda a percepção da cena. Mas foi muito engraçado que eu fiz uma virada assim, aqueles. Mas você tem espelho? Não! Aí eu fui atrás do espelho. Esse é um momento marcante. Assim, Eu lembro da Nanda me mandando um WhatsApp falando: Cris, achei o espelho! Achei o espelho! Conversas de louco que fazem teatro, né? É tipo, morre mais pra lá! Tipo, né? Só quem faz teatro sabe e entende essas conversas de maluco. O que mais? Alguém tem mais alguma? Que lembra? Ou Olha, podemos... não é nada muito marcante, assim, não é marcante no sentido de, enfim, vou contar. Eu lembro que você tinha proposto de eu fazer a cena com a fita, né, adesiva. E nossa, aquela fita me deu um Gente, trabalho. ai, gente, eu com as minhas aspirações, vai aguentando, porque Não, mas foi muito boa essa proposta, fez todo vamos sentido, né? experimentar. Mas nossa, eu acho que foi isso o mais marcante pra mim. Ter que trabalhar com aquela fita que ficava grudando não sei Era uma onde, aí fita não precisa crepe, grudar. era uma fita crepe, né? Era uma fita crepe, né? Aí na hora da prova também deu um problema com a fita, mas eu improvisei, deu tudo certo, foi muito legal. Acho que É isso me porque às marcou. vezes é um elemento que a gente. E quando a gente está fazendo a cena, e principalmente quando vocês estão ensaiando sozinhos, né? A gente não tem uma percepção mais estética mesmo, né? De pensar a cena como um todo. A gente pensa muito como intérprete, né? A gente atuando na cena. Mas é legal quando a gente está pensando numa prova de palco, pensar também nessa questão estética, né? Figurino, adereços que vai usar, fazer essa reflexão mesmo, porque vocês estão fazendo artes cênicas, né? O que quer dizer? Isso é pensar nas artes cênicas como um todo, né? Não é só a atuação. Então, é importante ter esse olhar e que muitas vezes, com a quantidade de coisas, é muita coisa mesmo para se pensar e para se fazer, né? Por isso que é importante vocês apresentarem para outras pessoas, né? Então, não era só para mim, eu falava para todo mundo, né? Gente, apresenta mais, apresenta para as outras pessoas, deixa as pessoas falarem, né? No caso do Diego, por exemplo, a Mônica, que é a professora do estúdio, que dirigiu a cena do Diego, e aí depois foi ao contrário, né? Aí o Diego já estava com a cena pronta e eu olhei, dei outras indicações e só acrescenta, né? Quanto mais, se são pessoas que querem realmente te ajudar e querem realmente que você esteja bem naquele lugar, tudo que vier vai acrescentar. Então, quanto mais você apresentar, isso é uma das dicas que eu coloco sempre na prova de palco. Apresenta,
sabe? Não fica tímido, tipo, vou deixar a magia acontecer no dia da prova. Gente, não tem magia, tá? Não tem milagre. É tudo técnica. Então, é muito importante isso. E é uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Como que vocês sentiam que era o ambiente, assim, da consultoria? Porque pode parecer um pouco intimista no sentido, tipo, nossa, é uma consultora que vai falar comigo e que eu não sei o quê. Porque alguns já me conheciam, o Dante não me conhecia, né? A gente nunca se viu presencialmente, a gente só se viu online, ainda falta esse encontro. Mas pode parecer uma coisa muito distante, né? De tipo, uma adulta vai lá e vai falar o que ela vai falar, vai fazer uma crítica. Como é que funciona? Como é que foi pra vocês essa... Porque assim, eu também sou bem justa, sabe, gente? Eu não sou fada madrinha do tipo, tá tudo lindo, tá lindo, gente. Vocês são perfeitos, maravilhosos, tá ótimo. Eu falo o que deve ser falado e a ideia é ajudar, né? Então, a gente também tem que ter maturidade porque a gente cresce também ouvindo, né? E com a experiência das pessoas que têm mais experiência. É só essa diferença, né? Não tem uma diferença ser melhor, pior, nada do tipo. Mas queria saber como que vocês viam esse momento individual, assim, como que era para vocês esse momento individual comigo? Como que vocês sentiam isso? Nossa, eu vou dizer, assim, que foi um contato bem gostoso com já um pouco do clima da faculdade, que é um clima de diálogo, assim, para mim é isso. A Faculdade de Artes Cênicas foi um clima de diálogo completamente, assim, e fazer a consultoria com você era muito de pensar a cena juntos, assim, então nunca pareceu muito intimidador, parecia íntimo, sim, mas é uma coisa gostosa, sabe? Foi divertido, assim, foi prazeroso pensar nessas cenas, o que é, assim, mais acolhedor se pensar que a gente está passando por um processo de vestibular, e processo de vestibular geralmente não é nada gostoso, né? Não é nada legal, não é nada divertido. Então, foi bom ver essa cena tomar forma com outra pessoa ali, que tá te meio que acolhendo, ajudando e não se sentir julgado, assim, também. Eu acho que é isso, o diálogo, sabe, que se estabeleceu. Eu acho que esse foi o sentimento, assim, fazendo a consultoria. Porque somos parceiros, gente, de trabalho. É isso, Nós somos. A única diferença é que eu tenho um pouco mais de tempo de trabalho que vocês, assim, mas nós somos. E mesmo quem está chegando agora para ir para o vestibular agora, a ideia é essa, somos parceiros de trabalho, né? A gente vai trabalhar juntos, com certeza, sabe? Então, o diálogo ele tem que acontecer. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para quem trabalha em grupo, em coletivo. E é uma das coisas mais difíceis também, né? Da gente estabelecer esses diálogos e de ouvir e ser ouvido, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Mais alguém quer dizer sobre isso? Eu queria dizer que eu concordo, né, com o que o Ivan disse. Foi uma experiência muito rica e nada intimidadora, assim. Fiquei me sentindo muito à vontade, porque foi de fato uma conversa. Eu entrava no link do Zoom, tivemos só uma reunião, né, Cris? A gente fez só uma chamada, mas foi mais do que suficiente, assim, porque a gente sentou e conversou numa tarde. O jeito que eu entrei na chamada, tipo, o jeito que a Cris recebia na chamada já me deixava hiper à vontade, sabe? Existia esse clima, né, tipo de cumplicidade mesmo, que era uma pessoa que estava lá para me ajudar, e eu sabia disso, sabe? Que não ia criticar o que eu teria feito, que não ia impor coisas a mim, queria simplesmente me passar referências de repertório, que foi, né, o que aconteceu na nossa conversa, referências que eu utilizei na prova, inclusive, que eu fui atrás de pesquisar sobre também. É, que contribuíram muito. E eu acho que a principal coisa da consultoria é justamente que vai muito contra esse lugar de desconforto e intimidador. Vai mais pro caminho da segurança, porque ajuda a gente a criar a segurança para fazer a prova. Eu acho que é o mais importante. Porque com essa base que a gente constrói, né, com essa ajuda, com esse diálogo, a gente constrói energia e força e segurança para chegar na prova sabendo que a gente teve isso antes e a gente pode resgatar de lá para utilizar, né? Que a gente tem de onde tirar coisas. Eu acho que isso é muito
importante, muito rico do que foi conquistado, né, nesse contato da consultoria. Eu acho que o vestibular, assim, é uma etapa muito difícil. E eu falava, acho que eu falei para todos e todas, que era essa questão de entender o que é o vestibular, né? E como funciona o vestibular, que não necessariamente tem a ver com as pessoas, e sim com uma estrutura, né? É uma estrutura difícil, vocês estão na universidade, mas muitos não estão. Muitos não conseguiram entrar. E isso não quer dizer que foi porque não sabe, ou não pode fazer teatro, ou não consegue, ou nada do tipo. Existe uma estrutura muito complexa, né? De currículo, de entrada mesmo, né? De alguns poderem entrar, outros não. Então é muito difícil esse momento do vestibular. E isso era uma das coisas que eu sempre fiz, assim, que eu sempre falei, que o vestibular é importante, sim, é importante estar preparado, é importante se sentir seguro. Mas principalmente na prova de habilidade, isso ser uma boa experiência. Sabe? Você está bem, está feliz fazendo aquilo. Porque não pode ser uma coisa traumática, que aí você não passa, porque já aconteceu, né, de alguns não passarem, e isso faz parte por conta dessa estrutura, mas que não foi terrível, não foi uma coisa terrível, não foi um momento que você falou, nossa, eu não fiz aquilo, não. Você fez o que tinha que fazer naquele momento, né? É aquilo. E aí depende de várias outras coisas, não é só você. São muitas vertentes, muitas coisas, né? Então, esse momento tem que ser um momento muito prazeroso. É lógico que todo mundo quer passar, né? Todo mundo quer passar. E todo mundo quer passar também num teste, numa audição, ganhar um PROAC. Todo mundo quer. Por exemplo, tá saindo editais, milhões de editais de PROAC. A pessoa que não ganhou, quer dizer que ela não consegue fazer? Consegue. É que não tem espaço para todo mundo, né? Então, não tem a ver com melhor ou pior. Tem a ver com uma estrutura, né? Então, é importante que esse lugar da prova de habilidade seja um lugar prazeroso, que vocês saiam de lá, e eu lembro conversando com vocês no grupo lá, falei, e aí, como foi? Ah, foi muito legal, ai, foi ótimo, ai, não sei o quê. E é isso. Então, a experiência já valeu, foi muito legal a experiência, né? O brinde foi passar. Que brinde, hein, gente? Que mais? Que mais? Eu quero falar uma coisa, eu queria saber de vocês agora. O Diego falou sobre a prova teórica, né? Porque a gente sabe que tem aí, para ajudar, né? Para ajudar os vestibulantes que prestam 400 vestibulares, cada um é de um jeito. E você tem que ler 400 textos, e você tem que fazer 400 cenas, e às vezes as listas são diferentes. O pessoal ajuda, o pessoal é legal, bacana, comunicação, diálogo, não é verdade? Então. E aí, esses coitados que tem que prestar vestibular, tem um monte de coisa para ler, as coisas estão mudando, estou olhando, ou estão sendo alteradas, estou ficando muito feliz com as evoluções das provas teóricas, saber que antigamente só em janeiro você tinha que ler 3, 7 livros, e agora os textos estão lá em PDF para você ler trechos, né? Isso faz toda a diferença. Você disponibilizar os textos para todos, né? Porque você falar que tem que ler um livro X, não é todo mundo que tem esse acesso. Então, nem para comprar, não tem na internet, enfim. Então, você disponibilizar, você facilita que todos tenham a oportunidade de ler aquele material, né? Isso é muito, muito importante. Mas eu queria saber de vocês, assim, como é que foi, porque aqui tem gente falando da prova teórica, muitas falando da prova de palco também, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão da prova teórica, que a gente, dentro da consultoria, a gente pode... Por exemplo, o Diego veio muito focado na prova teórica na consultoria. E aí a gente faz isso, sabe? Eu vi a cena, mas a cena ele já estava mais preparado. Então depende muito. Cada um também, a gente cria uma organização do que a pessoa precisa, né? Então, da prova teórica, como é que foi? Como é que foram as nossas conversas da prova teórica? Contem-me.
Bom, então vou mencionar sobre a prova teórica da Unicamp em específico, né? Daí eu deixo o Ivan e o Dante falarem sobre da USP, e também a Nanda e a Bárbara, se quiserem complementar alguma coisa. Mas, tipo, quando a gente fez a consultoria, eu já tinha lido as obras para a Unicamp, né? Os três textos, mas eu sabia, pelas experiências anteriores da Unicamp, que eles iam pedir na prova coisas que talvez não tivessem tanto a ver com os textos, porque eles querem saber mais sobre a sua experiência com o teatro, né? E nessa experiência com o teatro é muito interessante essa construção desse repertório quanto a grupos de teatro que acontecem no Brasil hoje em dia e antigamente. Peças que estão acontecendo atualmente, peças que foram memoráveis, né, em outras épocas. E também como analisar essas peças e esses grupos, né, com um olhar vertical, né, com um olhar do como é feito, quais são os aspectos que são ligados à cena que existem em cada um desses espetáculos, desses grupos, como que esses grupos se apropriam desses tipos de espetáculos, como, por exemplo, uma coisa que a gente discutiu, né, com a Cris, que foi um exemplo que eu citei na prova, foi, por exemplo, Vertigem, a questão, né, do espaço cênico, que caiu na prova, inclusive, né, a questão do espaço cênico na prova da Unicamp. Então, essa discussão e essa criação desse repertório que é o que eles vão pedir, né, o que você conhece, o que você já assistiu com base nisso, e pedem para você analisar isso que você assistiu, eu acho que foi muito crucial assim esse diálogo durante a consultoria sobre essas coisas e sobre essas referências externas que eu poderia utilizar dependendo de qual pergunta poderia cair, né? Porque caiu o espaço cênico e eu sabia que eu poderia usar o Vertigem, mas se caísse outra coisa, eu teria outro grupo para citar, outra peça para citar que tinha sido discutida. E eu acho que isso que foi muito importante também dentro da prova teórica. O que mais? Vou complementar o que o Di falou sobre a prova teórica. Eu sinto que o vestibular, de forma geral, ele pede que você coloque ali coisas que você traz suas. Então, um repertório seu, uma experiência sua, o vestibular como um todo, os conhecimentos que você acumulou ao longo de um determinado período de tempo. E a prova de habilidades específicas é ainda mais específico na questão das artes cênicas, na questão do teatro. E claro que esses textos que são cobrados, que inclusive também discuti com a Cris nos nossos encontros da consultoria, esses textos que são cobrados na prova de habilidades, eles são um direcionamento, eu sinto. Eles são estou falando na prova da Unicamp, eles são um direcionamento do seu pensamento, um repertório, caso você, assim, nossa, nunca na minha vida eu li um texto teórico. Para fazer a prova, você vai ler pelo menos 3. Assim, você tem ali um estofo que você leva com você para a prova. Então, eu acho que essa conversa prévia que o Di citou e que eu estou falando aqui, essa pesquisa sobre os grupos, é um repertório que você precisa ter enquanto artista da cena, para levar ali, para mostrar que você tem e tal, mostrar realmente o que você gosta de falar, o que você tem, que é o que você está prestando. Então, eu sinto que a conversa que a gente teve, que eu acho que foi no nosso primeiro encontro, sobre os textos, e essa questão toda do repertório é bem importante, foi bem importante para mim, porque, agora citando sobre a USP, eu conversei com a Cris sobre o texto da arte afrodiaspórica e tal, essa coisa. E no dia da minha prova da USP, o meu texto sorteado foi o da cultura afrodiaspórica. E eu falei, nossa, a gente discutiu sobre isso e tal. A Cris falou super que tinha chances disso ser abordado na prova e tal. E aí chegou na prova da USP e foi meu texto sorteado. Então eu fiquei A Cris grata da Médici. gente. Eu Da acho gente que ter vai cair isso. Foi muito, muito enriquecedor, assim. Sobre as provas teóricas, né? Eu não conversei com você sobre isso nas consultorias, né? A gente foi mais para a parte prática. Mas eu achei muito legal a diferença entre a prova da Unesp e da Unicamp, né? A da Unicamp, eu acho que
exigia que você tivesse mais, acho que bagagem, assim, sabe? Para a prova. Você tinha que falar um pouco sobre as experiências que você teve, tanto quanto público, como artista cênico, lá no momento da cena. Já o da Unesp, você lendo os textos, né, a bibliografia que para a Unesp era obrigatória, você já conseguia responder as perguntas, eram mais limitadas àquilo que o texto te mostrava da bibliografia. Acho muito legal essa diferença Boa, boa. entre as provas. E aí cabe também aquilo que você falou de conhecer cada vestibular, né? É muito importante, gente. Você que vai prestar mais de um vestibular, não é. As provas são diferentes. Assim, são bem diferentes. Então tem que entender qual é o esquema e colar nos veteranos, gente. Cola nos veteranos. Pergunta como é que foi. Que é esse o canal, é esse o lugar que vocês têm que ir. E eu acho que Que tem uma susto, eu pensei coisa. que você fosse falar colar na prova. Não, Falei, gente, que isso? não, nos veteranos. Sobre colar na prova, vamos ressaltar É. também que a Unicamp deixa levar, né, um resuminho, um Ah, é livro, verdade, né? tem isso também. Ah, é Então, quem verdade. quiser levar, quem se dá bem com resumo e etc, é É muito. uma cola Não se sabe permitida. se esse ano eles vão deixar, né? Mas de qualquer forma leva, que o máximo eles vão falar, não Eu pode, sempre você falei, né? guarda. É, Gente, põe na mochila. Põe na mochila. Se você falou puder, exatamente isso. beleza, você pega. Se não, você deixa na mochila, tá tudo bem. E E esse o ano Gente, fato são de eu ter feito o artigos, então papelzinho já ajudou, imprime. assim. O fato de eu ter Mas esse feito o papelzinho já ajudou. Mesmo se eles não deixassem, entendeu, gente? Eu sim. selecionei li os textos lá, já ia lembrar de qualquer jeito. E gente, pelo esse amor ano de são. Deus, levem impresso, imprimam tudo ou Exato, esse ano escrevam, são porque não artigos. pode usar. Então, assim, tem PDF, imprime tudo e leva. Não, mas é que Porque antigamente eram livros, né? Livros. Agora são artigos. Aí a coisa facilita, né? Porque haja papel imprimir textos e textos e livros. Agora tinha que levar um carrinho, né? Pra carregar toda. Sim, e são 5 artigos, faz a anotação em cima e leva o artigo com a anotação. Vai super te dar mais segurança, que é o mais importante, né? Ter essa Sim. segurança. E perguntar antes, né, se pode ou não usar. E lembrar que isso não é milagre também, né? Não é só porque você tá com a sua anotaçãozinha, você vai bem na prova. Isso não significa nada, né? Digo por experiência própria, tá, gente? Não significa nada. Eu acho que tem algumas questões da prova teórica que são questões importantes. Primeiro, que é essa questão que o Diego comentou, que é a lição de casa. Gente, é assim, eu como professora de teatro, sempre falei, então quem já teve aula de teatro comigo sabe, a gente começava as aulas eu falando, olha, vai ter isso, assistir isso, vai acontecer isso aqui vai acontecer, tem essa peça rolando, tem essa exposição, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, né? Por quê? É muito importante a gente conhecer e saber o que está rolando. Não dá pra gente fazer arte. A arte, gente, é o que a gente se liga com o mundo, é com a atualidade, é o que está acontecendo. Não dá pra, vou fazer teatro e pronto, fiz, plim, ó. Como? Não sei como isso é possível, né? Então, é muito importante saber quem que tá fazendo, o que está fazendo. Os teatros estão voltando. Gente, é, mas mesmo assim tinha muita coisa online, muita coisa. E foi legal porque tinha muitos grupos que a gente nunca teve oportunidade de assistir, a gente está assistindo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu queria muito assistir um espetáculo do grupo 19, que é o Histeria. Eu queria muito assistir esse espetáculo. E eu nunca pude ir, nunca consegui, não deu tempo, não dava. Eu assisti domingo aqui na minha casa e foi uma experiência incrível, sabe? Incrível. Porque foi super bem filmado, então parecia que a gente estava dentro do espetáculo, sabe? E foi super legal. Então, existe possibilidade de você, mesmo que você more numa cidade também que não tem muito acesso, tem muita coisa na internet. Então, eu dou lição de casa, eu falo, procura esse grupo aqui, procura esse grupo, ó, tá rolando essa cena, olha esse grupo aqui, pra isso é melhor esse grupo, olha esse grupo aqui, olha esse, se eu procurou esse, viu esse, viu esse, viu esse. Você pode fazer ou não, nada é obrigatório nessa vida. Mas você ter repertório faz diferença, porque a gente, enquanto artista, a gente tem que assistir as coisas que estão acontecendo. A
gente tem que saber o que está rolando, né? Então, e fazer a nossa reflexão. A gente não tem a ver com gostar ou não gostar, sabe? Isso é uma coisa muito importante, porque eu falo, não gosto muito desse tipo de teatro. Ou, não sei, será? Mas não é, você não vai com esse olhar, você vai com o olhar de artista, para fazer uma reflexão enquanto artista, né? Então, isso é muito importante, isso é um dos fatores. Então, tem lição de casa. Todo encontro tem lição de casa. Fala, faz isso, faz aqui, isso aqui. Não fez a lição de casa, tá bom, a gente começa de novo. Faz isso, faz aquilo. Fez isso, faz aquilo. Eu insisto. Tem uma outra coisa que é muito importante nas provas, que eu acho, que é o conhecimento aplicado. Que é justamente isso que eles estavam comentando, que a Nanda comentou também, que é você pegar aquilo que você está lendo e aplicar esse conhecimento no que você conhece, ou que você vivenciou, né? Então, não o que é isso? Isso é uma caneta, sabe? Não é isso. É bastante subjetivo nesse sentido de o que você vê, o que você pensa a respeito daquilo que está sendo escrito, né? O que você já viu, que você faz um link. Portanto, quando falo olha, vai anotando coisas que você lembra. Não faz só uma leitura, não, uma leitura reflexiva para ter esse conhecimento aplicado. Então, isso é muito importante. Aproveitando, agora vem o momento, tá, gente? Aproveitando que o Diego Feio trabalhou comigo só a parte teórica e que ele trouxe só a cena para mostrar e depois a gente deu umas dicas, a gente vai assistir agora a cena que o Diego fez para a Unicamp. Então, vamos assistir a cena do Diego. Bom dia! Obrigado por terem vindo. Desculpe começar assim, cortando o sonho de vocês. Mas pra que tanto suspense? Todas as histórias do mundo já foram contadas. Essa é só mais uma história de uma família comum, que toma café, em que um briga com o outro, em que um adoece, enfim, com nossos problemas do cotidiano. No começo, aquele telefone vai tocar. Aquele telefone vai tocar porque o meu irmão que mora longe está sentindo muita saudade de nós. Depois, nós ficaremos aqui, convivendo com nossos hábitos particulares, até que no final, aquele telefone vai tocar novamente. Nós vamos atender e receber a notícia de que meu irmão se suicidou. A nossa história é essa. O quê? Vocês são grandes. Eu sou grande. Ninguém aqui é pequeno. Todo mundo aqui sabe exatamente aonde está. Todos sabem que amanhã eu estarei aqui repetindo exatamente as mesmas coisas que eu estou fazendo agora. Todos sabem que amanhã eu vou entrar neste lugar e vou dizer: bom dia, obrigado por terem vindo, mas todas as histórias do mundo já foram contadas. Essa é só mais uma história de uma família, assim como a de vocês. No começo, aquele telefone vai tocar. Aquele telefone vai tocar porque meu irmão que mora longe está sentindo muita saudade de nós. Depois nós ficaremos aqui fazendo coisas do dia a dia de uma família, até que no final aquele telefone vai tocar novamente, nós vamos atender e receber a notícia de que meu irmão se suicidou. A nossa história é essa. É isso. Todas as histórias do mundo já foram contadas. Vocês sabem, em algum momento um celular aí vai tocar. É normal que as pessoas pensem, nossa, que falta de educação deixar o telefone ligado aqui. Aí o dono ou vai desligar seu telefone para ser fiel à educação que a sua família lhe deu, ou vai sem culpa atender, falando bem baixinho. Alô? Eu tô em outra realidade, depois eu te ligo. E aí todos nós vamos nos perguntar, será que eu desliguei meu telefone? E vamos voltar a viver as nossas histórias, os nossos dias comuns. Para alguns, essa história vai se passar bem rápido. Para outros, ela vai demorar. Talvez uma vida inteira. No final, haverá aplausos. A minha família vai abrir as portas desse lugar para que vocês possam voltar para suas casas, voltar para suas plantas, para seus animais de estimação. Mas vocês não me enganam. Todo mundo aqui sabe exatamente onde está. Todos sabem que amanhã eu estarei aqui repetindo exatamente as mesmas coisas. Todos sabem que amanhã aquele telefone vai tocar. E todos sabem que no final haverá aplausos.
Ai, gente, que cena belíssima. Que cena maravilhosa! Lindo! Maravilhoso! Lindo, maravilhoso. Ah, detalhe, o Diego e o Dante fizeram a mesma cena. Foi exatamente a mesma cena. Mas não eram iguais. Não eram. E acho que um foi depois do outro, porque Diego e Dante foi bem perto, né? Foi Foi assim, perto. fui eu, aí acho que foi a Débora e depois foi o Diego. Foi essa ordem, assim. Então, Então ele porque provavelmente naquele corredorzinho você tava me ouvindo. Sim, e é muito engraçado, porque na prova inteira eu não conversei com mais ninguém que tinha feito a mesma cena e a mesma peça. A única pessoa era o Dante. Dante, Débora. Diego, né? A Débora que separava os dois, né? E tipo, foi muito próximo, assim. E tava no corredor escutando a mesma cena, sabe? Isso porque vocês estavam no corredor. Eu não sei como será esse ano, mas normalmente na Unicamp a prova é aberta ao público. Ou seja, você assiste de todo mundo. Então, você vai ver várias cenas iguais à sua antes, aquela coisa maravilhosa, nem fica tenso, nada tenso, né? A coisa tranquilíssima. Mas eu Mas acho que é que aproveitando tá. esse gancho, repetindo uma Fala. coisa que a Bárbara disse, a gente vai pra prova com essa segurança também de que, tipo, a nossa cena é única, sabe? Porque a gente tá trazendo propostas únicas pra ela. Eu acho que, tipo, apesar da gente tá fazendo a mesma cena, a gente conversou, inclusive, antes, né, da prova, eu e o Dante, sobre a cena. Eu acho que a gente tinha consciência que as cenas estariam bem diferentes, porque a gente teve um trabalho de pensar ela, de elaborar coisas pra ela. E eu acho que é importante isso também pra cena, né? A gente colocar o nosso eu naquela cena, né? A maneira que a gente enxerga a cena. E a maneira que cada um enxerga é muito diferente, né? E Então. por isso que a consultoria é individual e não coletiva. Por mais que eu queira fazer encontros, eu acho que é muito importante o individual, porque a gente cria a partir da pessoa, a gente pensa a partir de quem está fazendo, né? Então não é um enlatado, tá, gente? Eu não penso antes da cena e falo assim, você vai fazer assim, você vai. Não, não é isso. Então vem, traz as ideias, traz o que você pensa, o que você já pensou, e a gente só aprimora isso. Eu não dirijo a cena, a gente aprimora. Então eu passo propostas, vocês trazem as propostas. Eu olho e falo: olha, isso aqui não estou dando para entender, isso aqui tá confuso, isso aqui tá muito legal, ó, tem que ouvir, tá, sabe? É nesse sentido. Então, porque a cena quem tem que criar são vocês, né? A cena é de vocês. Então, é uma orientação, não é uma direção. Acho que isso é uma coisa importante de ser falado, né? Porque a prova é de vocês, a prova não é minha, né? É de cada um. Então, tem que ter a cara de vocês, não tem que ter um jeito de uma direção de fora, né? E isso é muito importante. Então, por isso que as cenas eram tão diferentes mesmo, elas eram bem diferentes e tinha muito a ver, todas as cenas tinham muito a ver com vocês, assim, era muito legal de ver, assim, tinha o jeito de vocês, assim, cada uma tinha o seu jeito, era muito bom. E Eu não sei se sobre vocês isso viram as que cenas você uns dos falou, outros, vocês conseguiram ver a cena uns dos outros ou nem viram? E eu acho que não. não. Eu vi a da Ana Helena só, no dia, no mesmo esquema. A Ana Helena foi a última pessoa do primeiro grupo, eu era a primeira de segundo, aí nesse esquema de corredor eu consegui assistir a cena dela e foi muito engraçado, porque eu nem sabia que ela tinha feito a consultoria com você na época, eu vi a cena, aí eu, nossa, essa menina é muito boa. E aí ela canta, né? A Ana Helena é a cantriz da nossa sala, ela canta lindamente, ela cantou em cena e aí eu, gente, essa menina vai muito passar. Passou, somos colegas de sala, é isso. A Ana Helena não está aqui presente hoje porque ela não podia, mas a Ana Helena também fez parte da consultoria cênica. Temos quatro. Então, eu acho que perdi. Acho que nada. O que eu tava falando? Não, eu ia falar sobre o que você falou, que essa coisa da cena e tal. Queria falar duas coisas, na verdade. Que sobre isso do Di e do Dante terem feito a mesma cena. Assim, é a mesma cena, mas são dois atores diferentes. Então, tipo, não tem como a cena ser a mesma. Assim, Não. tipo, são dois olhares diferentes
sobre o mesmo personagem, a mesma cena, é muito diferente. Inclusive, vou até usar um exemplo recente. Eu e o Diego, a gente está trabalhando o mesmo personagem na nossa aula na faculdade, que é o Amado Ribeiro, de Beijo no Asfalto. Então, assim, a gente fez a gente fez uma prática na aula que a gente teve uma parte que a gente tinha que sentar, assim. E aí eu sentei de um jeito e o Diego sentou de um jeito totalmente diferente. E aí eu tava vivendo, assim, daí dei uma olhada pro computador, daí eu vi o Diego sentando, daí eu vi eu sentando. Falei, os dois são muito Amado Ribeiro, assim, tipo, tem, assim, coisas que as pessoas trazem e que fazem sentido pro personagem. E ainda mais se a prova for aberta ao público, assim, agora falando sobre isso, se você viu uma cena que é igual à sua, pensar nisso, de que não vai ser igual e não vai ser, não vai ser. E é Também não importante. atribui juízo de valor de se é melhor ou pior, né? Exatamente. E por isso que é importante você estar seguro ou segura na cena. Porque se você está seguro no que você vai fazer, não importa o que você vai assistir, não vai fazer diferença. Porque você já sabe o que você tem que fazer. Agora, se você está na dúvida, sabe, tá aquele, ai, será que minha cena tá... Aí vai gerar essa insegurança de ver os outros e ai, não sei o quê. A vantagem do presencial é uma só. Eu sempre estou na plateia. Porque eu vou em todos os anos, tô lá, bonitinha, sentada, cheia dos alunos. Adoro, todos os anos. E sobre isso das... Desculpa, Pode falar, pode só falar. acrescentar. Sobre isso das cenas, da mesma cena de propostas diferentes, eu acho que se as cenas estão iguais, assim, se você tá assistindo a cena do outro e tá igual, alguma coisa não tá certa aí, tipo... Porque, né, claro, que nem a Nanda falou, são dois atores diferentes. Então, se você não leva a sua proposta, se você não tem um diferencial, não tem por que os professores se interessarem no sentido de falarem, nossa, que cara diferente, por que eu quero ter ele como aluno, assim, sabe? Acho isso muito legal, ter um diferencial na hora da prova. Nossa, eu concordo muito com isso que o Dante falou, assim, porque sobre isso que você falou, Cris, de você não impor alguma coisa, levar uma coisa na lata, assim, porque o que foi que eu falei antes, o vestibular quer ver você, assim, e quando não é você, isso transparece bastante. Então, quando é alguém impondo alguma coisa que não tem a ver com você, isso transparece. Então, isso da consultoria ser uma orientação e não uma imposição faz total diferença. E acho que até a gente pode até comentar isso, gente, que é a escolha dos textos. Porque como que foi? Eu lembro assim exatamente as dúvidas. Ah, eu acho que é esse, eu acho que é esse. Tinha uns que já tinham mais certeza, né? Mas tinha uns que não tinham certeza nenhuma e traziam. Como é que foi? Como é que foi para quem estava na dúvida, assim? Como é que foi o processo? Vocês lembram de alguma coisa que a gente fez? Quais foram as propostas? Nossa, eu lembro muito, assim, eu lembro que eu cheguei, aí eu falei, aí ó, não li nada. Aí você falou, calma. Aí você me mandou um É PDF. possível, tá vendo, gente? É possível que tem gente que me fala, eu não fiz nada ainda, eu não tenho o quê, e agora? Eu falei, calma. A gente confia no processo. Eu lembro que você me mandou um PDF milagroso, assim, com todas as cenas que eu poderia fazer. Aí eu dei uma lida, assim, aí você falou, escolhe duas, e aí a gente testa na próxima consultoria. Aí eu li mais ou menos, aí você falou assim, Dante, tem tudo mais a ver com você a tal cena, né? Então você dava esse direcionamento, deixava a gente escolher, e depois a gente batia A o gente punha martelo prós e junto. contras, né? Eu lembro exatamente desse momento, Dante, que eu lembro que eu falava assim, tinha uma outra cena, qual que era a outra cena? Tinha uma outra cena que você queria Era muito do fazer muito. rinoceronte. Não, da Unicamp era do rinoceronte e a Isso. do...
E aí eu Esqueci lembro qual que... cena eu apresentei. Não, porque tinha uma questão que era o tempo, né, Dante? Você apresentou. Calma, Fala, qual que eu Rafa. apresentei? Era da. Na Ah, Unicamp Amores foi Amores Surdos. Surdos, não foi? É, Amores Amores Surdos. Surdos. É, eu Porque tinha lembro uma que a gente tinha questão pouco que tempo. era o tempo do rinoceronte. Porque para fazer essa. A gente estava bem próximo da prova. Eu acho que era isso. A gente estava bem próximo da prova. E eu falei: olha, tem uma questão de tempo. Será que você vai ter tempo hábil para ensaiar essa cena de forma que você fique seguro e ache bacana? Acho que foi. Eu lembro que. Então, é assim, sabe, gente? Não é, olha, você vai fazer essa cena. Não é isso, não. Sabe, eu vou jogando perguntas, assim, para vocês responderem. Vou jogando perguntas. É, mas Mas, como um tinha muito mais a ver comigo, eu acho que foi melhor, porque eu não me sentiria seguro se eu apresentasse Rinoceronte com 2 semanas de preparação, de preparo, né? exato. Porque é uma coisa, inclusive vai sair essa semana, ou sai essa semana, um texto que é como um vídeo no YouTube do estúdio que é sobre a escolha de textos. Porque eu acho que é uma grande dificuldade, assim, porque a gente quer fazer tudo, né? Todos são legais. Ou eu quero fazer a cena da minha vida, né? Tipo a cena do Oscar, a melhor cena do universo. Não, gente, é uma cena pra prova. É pra prova. Não pode esquecer disso. Sabe? Não tem que fazer a cena da sua vida, que você vai ganhar prêmios. Não, é uma cena pra prova. Então precisa ser uma cena que você mostre suas habilidades num curto, micro espaço de tempo, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Não é só a cena que eu gosto, que eu amo, que é o meu sonho. Minha mãe, desde criança, queria que eu visse eu fazendo Hamlet, sabe? Tipo, tá, depois você faz Hamlet. Não, a não ser que você já tenha feito. É uma coisa que você já tem, já fez muitas vezes, já tá muito seguro. Aí, beleza, né? Mas tem que tomar esse cuidado, fazer essa reflexão que não é a cena da vida, é a cena para fazer para uma prova. Que é a mesma coisa quando você faz uma audição, por exemplo. Quando você escolhe uma música, você tem que escolher uma música, uma audição de musical, por exemplo. Uma música que vai te ajudar e te impulsionar pra cima, não ao contrário. Vou pegar uma música que eu não sei cantar direito? Que adianta? Pra quê, né? Ah, mas eu amo essa música, meu sonho é cantar ela. Ah, legal, canta no É, não é banheiro. hora de arriscar, né? Não tem porquê, né? Tem que ser escolhas inteligentes. Enfim. Acho que Ivan queria comentar um pouco da. Eu tava tentando lembrar, porque eu também tava em dúvida entre duas cenas, e não me lembro qual era a outra que eu estava em dúvida, assim. No final eu acabei fazendo o Porque Agreste. essa era perfeita pra você. Eu fiquei com essa sensação, assim, porque enquanto eu estava fazendo o Agreste, eu me senti muito bem, assim, enquanto ator, e eu me senti, assim, conectado ali, que era uma mescla, vai, porque era um personagem que era um narrador, era um contador de histórias, né? Então, eu senti ali que tinha muito de mim, e que era essa mescla boa, assim, de personagem e ator, e por isso eu me senti confortável, assim. Então, eu acabei até esquecendo a outra cena, ficou... Não lembro também. Não lembro qual era a outra cena, fiquei até pensando, será que foi o rinoceronte também? Talvez eu tenha ficado com o rinoceronte na cabeça, Não mas lembro. eu não sei, assim, no final acabou que foi o Agreste, e foi, nossa, foi uma escolha perfeita, assim, eu me senti contemplado, assim, enquanto ator, sabe? Parecia que era exatamente um ponto forte, que eu sempre gostei. Eu lembro que eu tava em busca muito de textos narrativos, né? Que era aquela coisa bem da narração. Então, eu lembro que as duas eram bem Eu essa lembro. coisa da narração, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, foi muito bom, assim. E acho que tem um complemento, Ivan, que eu tô lembrando aqui, porque a Ananda e o Dante tinham uma questão de objetos. O Diego também, né? A cena dele tinha muito uma questão de objetos. E eu lembro da gente pirando nos figurinos e nos cabelos. Você lembra disso? Eu lembro porque a É, gente ficava falando, e aí a gente mostrava foto, e aí se fizer assim, e que não sei o quê. E eu acho que deu um complemento tão interessante pra cena, sabe? O figurino, assim. meu Deus, A com saia do certeza. Ivan, a saia do Ivan, quando Gente, a gente porque viu na assim, prova, todo mundo babou naquela saia, muito linda. porque é assim, eu nunca tinha montado um monólogo antes, assim, com outra pessoa. Eu já tinha montado por conta própria, mas nunca, assim, me senti preparado mesmo. Sabe quando você faz um monólogo, assim, você fala assim, ah, eu vou apresentar lá,
e vai, sei lá, vai baixar uma inspiração na hora para fazer uma coisa divertida. Ali, na prova da Unicamp, não é assim, né? Você tem que chegar lá e você tá com uma cena pronta. Não é coisa de inspiração da hora, nem nada do tipo. Então, eu também nunca tinha parado para pensar exatamente em compor partitura de corpo, assim, o que foi uma coisa que você ajudou demais. E daí essa coisa do corpo, por exemplo, que não tinha sido algo que eu tinha pensado tanto, assim, ao longo da minha vida teatral, nem nada do tipo, junto com o figurino que a gente pensou juntos, pronto, fechou ali. Era a saia, gente, a saia com a partitura de corpo que a gente fez, e não Tinha uma tinha muito... maquiagem também, lembra que tinha uma E uma maquiagem? maquiagem, Era e muito na época eu legal. tava com o cabelo bem mais comprido, assim, então nossa, me senti uma diva. Eu fiquei felizaço, assim, nossa, aquela Não, cena foi incrível, a foi muito bom. imagem era muito bonita, assim, era uma imagem muito bonita, assim. A imagem, o movimento. Era bem bonito, tinha umas coisas com a saia, né? Era bem interessante mesmo. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que acho que é uma coisa que talvez surja dúvidas também. Quem tá fazendo teatro nesse lugar online, que a gente não sabe se é teatro, acho que isso também não nos cabe dar nomes. Acho que depois vão ter muitos estudos, doutorados, mestrados para falar o que é isso que fizemos em 2020, 2021, não é verdade? Mas, uma pergunta para vocês: a gente conseguiu ensaiar online? Conseguimos? Com Conseguimos certeza. nos quartos? Fala, Bá. Acho que ter uma pessoa nesse primeiro momento, assim, já tira a gente dessa atmosfera de quarto, assim. Porque a partir do momento que tem alguém olhando, tem alguém olhando. Então não sou mais eu ensaiando sozinha, falando meu texto em voz alta. Tem alguém de fato colocando um olhar analítico sobre o que eu estou fazendo, no intuito de me ajudar, como todo mundo falou, mas assim, existe uma pessoa. Então eu acho que a presença, sua presença nesses encontros já tira um pouco dessa atmosfera de tipo, tá, tô em casa, e aí vou falar meu texto aqui em voz alta. Meio deitada, né? Assim, te coloca num estado de presença diferente, assim. E assim, conselhos no sentido de frases mesmo, de tipo assim, levanta, você já se aqueceu, por exemplo? Foi uma coisa que você me perguntou num dia que a gente foi passar a cena pela primeira vez. E aí eu pensei, tipo, realmente, né, preciso me aquecer, porque não é porque eu tô em casa que eu não vou entrar em cena. E pra entrar em cena você tem que estar aquecido. Então acho que rola super, assim, esse estado não cotidiano e essa atmosfera teatral de ensaio, eu acho que rola super. Alguém tem algo E fazer, diverso? Ai, e isso. fazer teatro... desculpa, Diego. Eu vou só fazer um comentário rapidinho. Fazer teatro online é bem isso, assim. A casa inteira vira uma sala de ensaio, sabe? E você aprende a ligar, eu acho que algum tipo de botão, assim. Você faz um aquecimento, você liga a câmera, liga uma luz ali, uma iluminação especial que você está fazendo e pronto, você está ensaiando. Então pode ser na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, você aprende a transformar tudo aquilo em cenário, sabe? Acho que é uma das coisas do teatro online, que o teatro online trouxe para todo mundo, né? Você quer complementar, Diego? Eu ia falar exatamente isso, mas é isso. Eu acho que tem uma coisa que é importante também, que é esse olhar mesmo da experiência de como se colocar em cena e ir numa prova de palco, né? Então, a gente fazia coisas que você fala assim, pra que eu vou falar isso, né? Que é tipo, fala o seu nome, qual é a sua cena, qual é, não sei o quê, não sei o quê. Várias vezes. Meu nome Não, vai de novo. Fala o seu nome. Nananana, que parece uma coisa muito simples. Mas imagina, você erra o nome da peça antes de fazer a cena. Pronto, já. Meu mundo caiu, meu Deus, errei o nome da peça, o nome do autor, o nome de sei lá de quem, né? Então, a gente cuida mesmo do todo, sabe? Do tipo, olha, você vai entrar, vai acontecer isso. Apesar de ter coisas que a gente não imaginava. Então, por exemplo, eu não imaginava que eles iam fazer de máscara as cenas. A gente não imaginava isso, ninguém imaginava, né? Depois que a gente ficou sabendo. A gente sabia que as aulas iam ser de máscara, mas como entrar um de cada vez, a gente achou que ia ser sem máscara, né? E depois foi com máscara,
Porque se eu soubesse que foi com máscara, faria uma outra, já pensaria outras coisas, né? Então, com as experiências, a gente vai adquirindo e vai ajudando quem já fez, né? Vai ajudando quem está entrando, porque realmente é uma incógnita, né? É muito difícil. E assim, a gente está muito próximo. A gente mora em Campinas, mora muito próximo dos polos. Tem gente que não mora longe, não faz ideia de como que é a universidade, né? E vem para fazer a prova. Então, é importante, e a ideia dos vídeos do YouTube, por exemplo, que eu faço, são justamente para essas pessoas. E eu acho que a consultoria online ajuda, porque ela traz pessoas que não estão nesses polos e podem fazer, né? E conhecer como é que funciona a prova, para estar mais seguro, né? Tá bem, porque imagina, você chega lá, você não faz ideia. Ou chega lá, sei lá, com a prova da lista passada, que já aconteceu. Já vi gente entrar no palco com prova de outra lista, sabe? Imagina, a pessoa ensaiou errado, porque não teve esse olhar da prova, olhar para a prova, como é que ela é. Porque o manual, ele é ok, mas ele não explica exatamente o que vai acontecer. Não explica, né? Ele deixa muito. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem, muita gente vem direto, não fez teatro, isso não é uma obrigatoriedade, tá, gente? Não é uma obrigatoriedade ter feito teatro para fazer a faculdade de artes cênicas, não é, né? Então, e tudo bem, e tem gente que entra sem nenhum tipo de experiência, e muito legal, né? Uma pessoa que vai fazer medicina não faz, sei lá, fica médico por 8 anos e aí entra na faculdade de medicina, ela, né? Então, é lógico que quem tem experiência fica muito mais confortável nessa situação. Mas quem não tem também tem que ter a oportunidade de também estar confortável nessa situação, né? De estar sabendo que, minimamente, o que é para fazer, né? Muita gente vem com a família, né? Vem com a mãe. Então, eu já vi cenas, por exemplo, com os pais junto, porque não tem com quem ensaiar. Não tem com quem ensaiar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E essa ideia, a consultoria, ela é oficial desde o ano passado, que a gente realmente oficializou, mas isso a gente faz há anos, muitos anos. A gente já se formou, já tá, é professor do estúdio, né? Então, porque eu acho que é muito importante que as pessoas tenham realmente uma boa experiência. E agora, gente, nós vamos assistir a cena da Bárbara, porque a gente falou da cena falamos um pouco desse ensaio, a Bárbara comentou como foi esse processo de pensarmos, e ela pensar também a partir de um objeto, né? Eu acho que isso foi muito legal, o objeto, ele foi transformador mesmo, e às vezes é o que a gente precisa, né, gente? Às vezes a gente precisa de um clique, assim, sabe? De alguma coisa e às vezes é realmente um olhar mais atento, um olhar de fora, porque assim, não é fácil ser vestibulando, não é fácil ser vestibulanda, é muita coisa para pensar, né? Então, tem que ser um momento prazeroso, então esse encontro, eu faço questão de ser muito prazeroso mesmo, como vocês comentaram, porque teatro é para ser gostoso, tem que ser bom. Teatro que não é bom, teatro que é difícil e que as pessoas não se sintam bem, para mim não é teatro. O teatro tem que ser bom, as pessoas têm que estar bem, elas podem estar desafiadas, é diferente. Elas se sentirem desafiadas, quererem estar, né? Ai, não consegui, não cheguei ainda no lugar que eu queria, não queria, mas está na busca, está envolvido, está entusiasmado, né? Então, esse o objetivo também, todo mundo tá. Nossa, eu vou pra prova, não é tipo, eu vou pra prova e agora? Não, vou pra prova, vai ser muito bom, eu vou pra prova, sabe? Eu vou fazer a minha melhor cena, e, sabe? Então, é esse o objetivo. Então, nós vamos assistir a cena da Bá, que vocês vão conhecer. Fala, Bá, qual que é a cena? Eu fiz uma cena. Ah, Bá, vamos mostrar. Olha como é que funciona, gente. Prova de palco da Unicamp tem que entrar assim, olha, a Bá vai mostrar pra vocês agora. Bá, mostre. Meu nome é Bárbara Consalles. Eu vou apresentar para vocês uma cena do texto Os Adultos Estão na Sala, da Michelle Ferreira. É assim, tá, gente? Aí ela se prepara e aí a gente vai ver a cena dela agora.
uma ponte que liga nada ao lugar nenhum, que servirá apenas para que se joguem de cima dela ou morem debaixo dela. Nada mais. Uma obra que nos impede de usar a calçada, obrigando nós e nossos filhos a convivermos com o risco diário de motoristas bêbados, e não tão bêbados, apenas desatentos, passarem por cima de nós sem a menor cerimônia e depois dormirem em paz com seus Porsches na garagem. Porque tem gente que tem Porsche, sabia? Sim, esse é o mundo em que vivemos. Algumas pessoas têm carro importado. E você tem o quê? Eu tenho um filho, uma bicicleta e um monte de conta para pagar. Você sempre foi muito simpática comigo e com meu filho no elevador. E nesse mesmo elevador, desse prédio que nos explora, porque é uma exploração esse condomínio. Porque ele não tem nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Porque eu sei o que é o nada. Eu já estive no meio do nada. Você concordou comigo sobre a ponte, sobre a exploração do condomínio, sobre a manhã nublada, e depois de afirmar que iria chover, prometeu que iria à nossa manifestação. Nossa! Porque, querendo ou não, você faz parte da sempre esmagadora maioria, que é prejudicada pela construção da ponte, pelos impostos, pelo preço do chocolate, pelo crack. Você não estava lá no horário combinado. Nem um abaixo-assinado você assinou. Eu não fiquei com raiva. Eu sou adulta e eu sei que cada um tem as suas prioridades na vida. Mas você não acha que jogar um balde de água em alguém que está fazendo algo pelo bem comum é um pouco demais? Eu vou tirar essa roupa molhada e eu vou voltar para a manifestação. Venha comigo. Precisamos fazer volume. Claro. Eu respeito. Se você está ocupada, é porque deve estar fazendo alguma coisa importante. Ai, Bah, maravilhosa, diva! Maravilhosa! Muito bom, Bah. Ô, Bah, e conta um pouquinho, você já tinha feito um vestibular, né? Que a gente pensou juntas a cena. Sim. E conta como que você se viu, qual o tipo de maturidade você viu entre aquela Bárbara de 2020 20, e de agora? O que você percebeu, assim, de diferença nessa organização mesmo? Beijo, Nanda! Obrigada, linda! Assim, 100%. Parece que foram duas pessoas completamente diferentes que fizeram a prova. Acho que primeiro por conhecer, né? Fazer a prova a segunda vez significa estar familiarizado com o ambiente. E é bom que você disse e eu retomo, assim, ter a oportunidade de fazer a consultoria é ter a experiência pré-prova sem necessariamente ter que fazer, né? Mas foram duas Bárbaras completamente diferentes, que fizeram cenas muito diferentes. Inclusive, sobre escolha de texto, né? Eu lembro que eu estava em dúvida entre 3 textos. A gente pensou em fazer Alma Boa, com a Xentê. E aí, esse, não sei, mas eu acho que esse foi o primeiro que saiu. E aí, depois eu levei para o segundo encontro as duas da Michelle. Os adultos estão na sala e tem alguém que nos odeia. E aí, na primeira vez que eu prestei, eu fiz Selminha, do Beijo no Asfalto. E aí eu lembro que eu li o texto, né, em voz alta com você na consultoria, aí você falou assim, bom, essa aqui é um pouco Selminha. Aí eu, não é essa que nós faremos, então não nós vamos é fazer a outra. A gente vai fazer a outra. E foi um desafio, porque a Dulce, que foi a personagem que eu fiz, é uma mulher de 30 anos com um filho. Meio distante a relação que eu tinha dela, então foi uma relação que eu tive que desenvolver. Funcionou, acho que muito funcionou, porque a gente criou essa partitura de movimento em cima do cartaz, então tirava um pouco do peso de tipo, nossa, mas será que eu pareço ter 30 anos quando eu falo desse jeito? Colocava uma segurança assim num outro lugar, assim, não era mais tanto sobre a idade da personagem, era mais sobre o que ela dizia.
E o que ela dizia Uhum. podia ser dito com qualquer idade, assim. Porque tinha muito mais a ver com consciência do que com quantos anos ela tinha. E eu achei muito legal, assim, esse movimento, porque era um texto muito bom. Eu lembro de conversar com você e falar assim, nossa, eu queria tanto poder dizer isso em voz alta, assim. Eu E foi um lembro caso disso, bom. muito, o texto, assim, caiu no meu colo. Foi um presente, eu acho. Esse texto, essa personagem, assim. E acho que tem uma coisa, Bá, que você me lembrou, que é uma coisa que sempre falo também, que é a gente pode gostar muito da peça, mas a cena tem que ser a cena em si, ela inteira, entendeu? Então, pode ter todo o contexto da peça, o personagem não pode viajar, fazer uma viagem muito louca, mas tem que pensar nessa cena, começo, meio e fim, sabe? E trabalhar com ela, né? E não pensar, é importante saber qual que é o caminho do personagem, o que que vai acontecer. Não é para pegar só aquele trechinho e pronto. É legal ler a peça e saber o que se trata. Mas pensar nessa cena com começo, meio e fim, sabe? Uma cena que segure ali todo mundo porque tem essa coisa de cortar, né, gente? Corta a cena, aí você fica super arrasado, e aí fala, eu não gostaram da minha cena, não tem nada a ver com você, tem nada a ver. Então, e só pra gente terminar, gente, a gente tinha um grupo, né, de WhatsApp, que era um grupo que foi bem legal, eu acho que foi um grupo, como eu disse, eu gosto muito de estar no dia da prova, mas não podia estar, e eu também gosto de estar ali, de alguma maneira, apoiando, e de vocês conversarem e tal. E o que vocês acham? Você acha que foi bacana isso? Vocês se conhecerem de alguma maneira para estar para a prova? Como que foi isso? Vocês se encontraram lá na prova? Vocês se encontraram? Sim, a gente se encontrou e foi bacana, assim. A gente percebe que a gente não passa por isso sozinho, sabe? E acho que isso é uma coisa gostosa também do dia da prova no geral, assim. Você chega lá e você encontra muita gente, assim, muita gente. E você percebe que você não é o único que está fazendo uma cena ali, sabe? Você não é o único que está ensaiando, que está desesperado para Você entrar tem na pessoa faculdade, que está ensaiando em todos nervoso. os lugares, na praça, É, uma loucura. tá todo mundo ali. Então, fazer o grupo, inclusive, também ajudou a gente a se conectar antes do momento da prova. A gente já trocava mensagem, já conversava, então foi tranquilizador, assim, eu acho. Porque a consultoria tem, sim, seu tamanho, né? Ah, é 1 hora tal. Mas eu sempre estou muito disponível para conversar, mandar vídeo, tem uns vídeos para mandar, manda, às vezes tem, sabe? Então, porque é isso, assim, até falei hoje no Stories do Estúdio. É o meu trabalho, então, como qualquer trabalho, ele tem que ser remunerado, mas é muito além de um trabalho. É uma coisa que eu realmente tenho muito prazer e muita paixão em fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de dividir o amor que eu tenho pelo teatro com outras pessoas que estão aprendendo a amar se já não amam o teatro, né? Então é muito gostoso fazer essa troca. E é isso, gente. É esse o nosso encontro. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa para terminarmos. E primeiro vou dizer que foi um prazer assim imenso. É muito muito bom vê-las. Muito orgulho de vocês todos, do caminho que vocês alcançaram. É, e que agora somos parceiros de trabalho. Daqui a pouco a gente faz uma peça juntos. Vamos fazer peças juntos, vários editais e tal. E temos que fazer o nosso encontro presencial, hein, gente? Ah, vocês já se encontraram presencialmente? Alguém já se encontrou presencialmente? Ainda não? Não. Ai, gente, Eu vou me encontrar com a Bárbara no sábado, eu só queria falar isso. que Mas é. emoção! Que emoção! Alguém quer dizer alguma coisa pra gente terminar? Eu queria agradecer mesmo. Foi essencial, assim, a sua ajuda. Era uma coisa que eu ia falar também, eu acabei esquecendo, que as suas propostas são muito inteligentes, assim. Tipo, para a Unicamp e para a Unesp foram propostas diferentes e para cada vestibular
Vamos lá. Coube como uma luva, né? É, então, obrigado por foi essencial mesmo. Muito Ah, obrigado. obrigada, querido. Foi um prazer estar com você. Quero te conhecer. Que eu acho que todos os outros eu já tinha visto presencialmente. O Dante e a Ana Helena nunca vi Não, vai presencialmente. rolar, vai rolar, Vai vai rolar. rolar, vai rolar. Ah, eu também queria agradecer pelo todo o apoio na consultoria e também depois, né, a Cris aceitou fazer uma chamada comigo no dia que eu tava muito em dúvida e precisava decidir. Era a véspera da decisão de onde eu ia fazer minha matrícula e eu, Cris, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. E ela me fez ficar calmo, né? Fez a piada no começo, né? De que problemão. Mas me fez ficar calmo e ver que em qualquer um dos dois lugares, quem faria o curso seria eu, né? E é o que tá acontecendo de verdade, né? Que, tipo, não importa o lugar onde você está, mas sim a sua disponibilidade e a sua vontade de ir atrás do conhecimento que é dado para você na universidade, né? A universidade pública de teatro, né? Que tá agora passando por alguns momentos difíceis, né? Por conta de verba e etc. Mas que a gente continua na luta, né? Resistimos, Sempre. resistamos. Resistimos, resistamos. E queria citar, né, para a prova de palco, coisas que eu ouvi da Cris na consultoria e que eu acho que foram muito importantes, né? Eu ouvi da Cris também em conversas com a Mônica, professora do estúdio, né, que coisas que eu esqueci de citar antes, mas vou citar agora, né, que tipo, Claro. para a prova de palco, a prova de palco não é uma prova de atuação, né? É uma prova de palco. E a cena é muito mais do que só a atuação. É também atuação, mas é muito mais, né? Então, quando você está sendo avaliado na prova de palco, você está sendo olhado também para um olhar de como você pensou aquilo, como que você desenvolveu aquilo e o quanto você colocou de si naquilo, né? Que é uma coisa muito importante. Se colocar, tanto na prova de palco, quanto na prova prática, quanto na prova escrita, né? Se colocar e mostrar o porquê que você tá ali, né? E também quanto à escolha do texto e da cena, né, tem uma frase da Cris que eu sempre repito para qualquer pessoa que pergunta, né, que a pessoa pergunta, será que eu faço monólogo, será que eu faço diálogo? Daí eu falo que a Cris me disse uma vez que é muito melhor fazer monólogo ou transformar a sua cena num monólogo, né, como foi o caso da Bá, porque daí você pode ensaiar quando você quiser, você pode apresentar para quem você quiser, você não depende de pessoas para ensaiar, né? E eu acho que foi uma coisa muito produtiva, porque quando eu tava ensaiando a peça, eu ligava pra qualquer pessoa e falava: Olha, gente, ó, vou apresentar pra você uma cena agora, senta aí e vê, né? E era isso, e ajudou a ter muita segurança. Eu acho que É é o porque principal, né? Eu repeti muito essa palavra hoje, mas uma cena de segurança. diálogo tem que ser uma parceria muito firme, um parceiro, assim, muito ponta firme e que sabe que você não vai se sentir inseguro. Em tempos de pandemia, não tem nem o que dizer, né, gente? Eu já incentivava o monólogo antes por conta disso. Você pode ensaiar tomando banho, né? Você vai ensaiando sem parar, né? E quando você tá com alguém, é mais difícil, né? Encontrar horários, enfim. Mas muito bom você ter falado isso. Legal, legal, Diego. Ah, vou agradecer também, né? Como não? É uma presença assim que faz diferença, muita. É um olhar assim de fora que vem com muita vontade que você passe. É muito. Você tem a sensação assim nesse encontro que tipo tem a pessoa que tá do outro lado genuinamente quer que dê certo pra você. Seja o vestibular, seja o musical que nem você falou, qualquer coisa assim, existe uma vontade de que você obtenha sucesso no que você tá almejando. E dá pra sentir assim esse cuidado. Cuidado não é passar a mão na cabeça. Acho que é real assim, ouvir críticas faz parte do processo, mas saber que elas vêm para somar e para fazer você crescer e te colocar num outro lugar, assim. E é um lugar que faz as coisas acontecerem, como aconteceu pra gente que tá aqui. Então, agradecer muito esse equilíbrio entre cuidado e pé no chão, assim, que você tem, que eu acho que você domina muito bem. E obrigada, de verdade, assim, mesmo. É isso, gente. Muito, muito obrigada. É, Vamos ver as pessoas novas, vocês aí que serão os veteranos. Recebam bem.
os queridos que estão chegando. Sei que tem os cursinhos populares, que é uma iniciativa muito legal, apoio muito, muito, fico muito feliz. É, acho que Diego Baixo, que está no cursinho, né, da Unicamp, é, acho que tem a Ana B no cursinho da USP, que também é uma aluna que também participou da consultoria. Então, assim, é muito importante. Quanto mais acesso, quanto mais gente puder acessar, pelo menos para ter uma boa experiência, saber que é possível, que a pessoa faz parte daquilo também, né? Todo mundo pode fazer parte daquilo, não é uma coisa exclusiva, né? É uma coisa para todos, para todos, para todas. Então, fico muito feliz. Agora a gente só precisa mais de 50, 100, 200 vagas, 300, para todo mundo entrar. Por favor. Aí o nosso mundo está. Mas é assim, a universidade ela é muito importante, o conhecimento acadêmico é muito importante, mas os artistas estão aí, espalhados. Então, cabe a vocês e a quem fez também a universidade espalhar esse conhecimento para fora da universidade, sabe? Mostrar também que é possível você fazer, ter conhecimento fora. Existe muita sabedoria fora da universidade. E que isso possa ser complementar, sabe? Que pode complementar o que vocês conhecem, o que está dentro da academia, que é muito importante, a parte científica é muito importante e a gente tem que lutar mesmo para mantê-la, mas também juntar com o que vem de fora, né? Com o que está acontecendo, porque muita coisa acontece e muitas vezes isso fica à margem e não pode ser. Tem que ser tudo junto, que aí é assim que a gente vai ganhar muita força. É isso. Terminamos então nosso encontro. Vou parar de gravar só para me despedir agora de vocês. E aí a gente se despede. Então, peraí, calma, não vai embora ainda, que eu vou fazer, tá? Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal que está assistindo, pode entrar em contato comigo pelo Instagram do estúdio, tá bom? E depois eu vou pôr o Instagram de vocês também, se alguém quiser conversar com vocês e perguntar, eu acho que é legal, tá bom? Aí a gente pega o Por favor, Instagram. pode entrar em contato também. Que eu acho que é legal vocês contarem essas experiências. É isso!